hoje eu tenho a satisfação, o prazer de convidar o nosso pregador da noite. Queria que vocês aplaudissem Jesus na vida dele. Pode aplaudir, viu? Fabinho. Eu creio que esse homem nasceu para fazer o que ele vai fazer agora. Eu creio que ele nasceu para cuidar de vidas. A gente vê, percebe o carisma que ele tem para cuidar de pessoas, para conversar com pessoas. É um homem que tem um coração pastoral, que foi muito bem preparado, que foi muito bem fundamentado, que está crescendo, que tem um amor pela palavra, pelo crescimento. E desde o dia que o pastor Ailton falou assim, recebam o pastor Fábio como pastor dessa igreja, dentro de várias pessoas, a grande maioria que me recebeu, esse aqui sempre foi um dos que nunca tirou o pé lá de casa, né? Às vezes até tinha que tocar ele, né? Sai. Mas é uma honra caminhar com o Fabinho e vai ser uma honra receber daquilo que Deus tem colocado no coração dele. Vamos orar por ele? Estenda sua mão para cá. Querido Pai, nós queremos entregar essa primícia para o Senhor. Obrigado, Senhor, pelos anos que o Senhor preparou o Fábio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tantas vezes, Senhor, em que o Senhor falou com ele, Senhor, e que formaram, Senhor, o homem que ele é hoje. Obrigado pelas marcas profundas que o Senhor fez no coração dele, Senhor, e que hoje fará no nosso, Senhor, através da vida dele. Obrigado que o Senhor não pode fazer nada através dele que o Senhor não tenha feito com ele antes. E o que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor flua com poder, com intensidade, Senhor, na leveza com que ele flui, Senhor. Em o nome de Jesus que nós oramos por ele e agradecemos o Senhor. Amém. Graças e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Muito bom ser igreja com vocês. Muito bom nós estarmos debaixo dessa unidade que Deus tem colocado nessa cidade, em Paranavaí, nessa igreja, na comunidade Caminho Vivo. E viver os sonhos de Deus, querido, eu digo que é muito bom. Porque um dia eu sonhei com isso. Sonhei com esse momento, não de estar aqui ministrando a palavra, porque Deus tem nos levado a ministrar, a ser ministrado nos grupos familiares, nas empresas onde eu passei, mas de um dia poder viver o propósito de Deus. E hoje eu glorifico a Deus porque eu e minha família, nós temos vivido esse propósito de Deus. Amém? Essas pessoas que vocês estão vendo hoje são as pessoas que vão mudar a cidade de Nova Esperança. Glória a Deus. São pessoas que o Senhor levantou ali naquele tempo. São pessoas fruto da nossa oração. Oração desse povo aqui. Oração minha, oração da minha esposa, da minha família. Mas é um povo que vai fazer a diferença naquela cidade. E amar aquela cidade. Como as pessoas vão se surpreender, querido, com o que essas pessoas vão fazer naquela cidade. Mas não porque eles vão fazer, mas eu tenho certeza que o que o Senhor tem feito na vida deles é algo tremendo e maravilhoso. Amém? Quero compartilhar algo do coração de Deus, que Deus falou comigo. Na verdade, dizer que como Deus é bom, né, Beth? E algo que Deus vem falar hoje, eu quero caminhar junto com você, nesse entendimento de um coração igual a Deus. Nós vamos falar sobre coração ensinável hoje, querido. Falar sobre coração ensinável. O que é nós termos um coração ensinável? E é muito bom saber como Deus tem movido as coisas. E a Beth, ela introduziu a minha mensagem nessa noite. Amém? O Espírito Santo conduziu ela a fazer a introdução dessa mensagem. Mas primeiro é importante nós lembrarmos de algumas coisas em que o próprio Jesus já fez por nós. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, por favor. Efésios 1, 3, nós vamos ler o 3, o 4, até o versículo 6.
palavra de Deus diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos, que bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, é que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, querido? Glória a Deus. É muito bom saber que nós somos aceitos diante do Senhor, que nós somos santos do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, né? Que quando Jesus ele olha para mim e para você, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê somente o Gregory, o Danilo, o Catuí. Ele vê o próprio Jesus em nós. Ele vê o próprio Jesus em nós. E é por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos diante de Deus, não pelas nossas condutas ou pelos nossos próprios méritos. Nós somos aceitos diante de Deus por causa de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. É muito bom, né? Saber que nós somos agradáveis a Deus no amado, assim como Efésios 1 diz. Mas nós vamos caminhar no entendimento de um coração ensinável. É importante nós sabermos que nós somos totalmente aceitos e que não era assim antes. Porque quando nós andávamos na lei, a lei era totalmente diferente. A lei, se eu fizesse tudo certinho, aí eu errava em alguma coisa. E aí vinha aquele peso da culpa. E a culpa pesa, querido. A lei faz isso em nós. O peso dos nossos erros, das nossas falhas, eles recaem sobre as nossas vidas. E aí com o entendimento da lei, eu não era mais aceito diante de Deus. Mas glória a Deus, porque Jesus Cristo mudou isso. Amém? Glória a Deus, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por mim e por você. Amém? E hoje nós podemos nos achegar com confiança diante do Senhor. Nós podemos nos achegar como filhos amados. E quando Deus olha para mim e para você, não vê mais o Fábio, não vê mais o seu Laírde, não vê, Ele vê o próprio Jesus em nós. Amém? Então, o que Jesus espera de nós? Que nós tenhamos um coração ensinável, um coração de aprendiz. E o que é ter um coração ensinável? O que é ter um coração de aprendiz? Um coração igual de Jesus é um coração que ama a sua noiva. É um coração que ama a sua igreja. O coração de Jesus, nós vemos por toda a Bíblia, é um coração que se entregou pelas pessoas. É um coração que ama isso daqui, ó. Não as paredes, mas ama essas pessoas. Nos ama como a noiva de Cristo. Não só nos ama, mas se entregou dando a vida dele por nós. Esse é um coração aprendiz. Eu sou muito grato a Deus, sabe, querido? Muito, muito, muito grato a Deus. Porque quando um dia nós chegamos aqui, eu e minha esposa, o Vinícius ele era um bebezinho de colo ainda. Um bebezinho de colo. Agora, no mês de janeiro, ele faz 13 anos. Então faz 12 anos e alguma coisinha que nós temos caminhado. E eu sou muito grato, porque eu tenho visto como Deus tem sido bom com a minha família. Eu tenho sido privilegiado de ter os meus filhos perto de mim e vendo eles crescerem em intimidade com Deus, vendo eles crescerem amando a palavra de Deus. Eu fico muito feliz porque de vez em quando eu tô no quarto lá dormindo, deitado já para dormir, e aí o Estevão vai lá na porta e bate na porta. O pai, você não vai ler a Bíblia comigo, pai? Eu falo, meu Deus do céu, que coisa boa, né? E às vezes eu já estou dormindo já, e ele vai lá e ele bate. Eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom comigo, né? E aí às vezes nós estamos no carro, vindo de Nova Esperança para cá, e tá tocando as músicas no som do rádio, e a Valentina tá lá, cantando, louvando a Deus.
Querido, eu sou muito tão grato por isso, porque Deus foi tão bom com a gente, tem sido tão bom com a gente, que tem nos feito crescer, tem nos feito caminhar na presença dEle. Nesse tempo que nós temos andado aqui, nós temos sido ministrados, nós nos colocamos debaixo dessa liderança aqui e aceitamos essa liderança sobre a nossa vida. Isso nós temos colhido os frutos hoje, depois de muitos anos. As coisas mudaram, a igreja mudou, e eu glorifico a Deus porque Deus tem permanecido a minha vida aqui, tem firmado os nossos passos da minha vida e da minha família aqui nesse lugar. Amém? Mas vamos voltar aqui para o nosso contexto. É interessante nós falarmos sobre Jesus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas no capítulo 2, verso 52, diz o texto ali que a graça estava sobre Jesus e que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura. E é interessante porque essa mesma graça que estava sobre Jesus está sobre a nossa vida. Então o comum, o natural é nós crescermos. Assim como a graça fez Jesus crescer em sabedoria, em estatura, essa mesma graça faz nós caminharmos com Ele e crescermos junto com Ele. É interessante algo que Deus falou muito comigo quando eu preparava isso. Diz um texto em Colossenses, no capítulo 3, 23, que fala: quando fizer, fazei de todo o coração como ao Senhor. E eu vejo muito isso no próprio Jesus, porque tudo que Jesus ia fazer, Ele fazia de todo o coração. Ele fazia de todo o coração. E um coração ensinável, querido, é muito mais do que fazer de todo o coração. Jesus, Ele ia mais longe. Ele não fazia só de todo o coração. Ele fazia para cumprir o propósito a quem o Pai tinha dito para Ele. E hoje, quando nós caminhamos com Ele, e hoje quando nós estamos debaixo, ou estamos encobertos por Ele, ou estamos dentro dEle e Ele em nós não podemos fazer só de todo o coração. Nós precisamos fazer para cumprir o propósito que Ele tem para nós. E eu sei muito bem que o Espírito Santo de Deus está falando com vocês nesse momento. Que existe algo, querido, existe um propósito para cada um de nós. Eu louvo a Deus porque Deus tem me feito andar nesse propósito. Ah, mas Fábio, mas é muito pequeno, tem 4, 5, 6, 8 pessoas lá, tem dia que tem 15, tem dia que tem um pouquinho mais, não tem problema. O propósito de Deus é esse, para minha casa e para minha família. Eu louvo a Deus porque eu tenho andado nesse propósito, querido. Nós temos caminhado, nós temos visto como Deus tem sido bom com essas pessoas, nós temos visto o crescimento nessas pessoas, nós temos sonhado junto com aquele povo ali. Em algumas vezes nós nos reunimos lá na casa da Márcia, em algumas reuniões assim, com poucas pessoas, e nessas reuniões nós começamos a sonhar de como vai ser a nossa igreja. A nossa igreja vai ter tantas cadeiras, a nossa igreja vai ser num local assim, assado, a nossa igreja vai ser dessa forma, e Deus tem nos feito sonhar juntos ali. Queridos, é muito bom, é muito bom. Às vezes eu me pego assim, sonhando acordado. Eu não sou muito de sonhar às noites, mas eu fico viajando. E aí, fico pensando, puxa vida, onde vai ser esse lugar que Deus preparou para nós? Nós temos orado ali, para Deus preparar um lugar para nós continuarmos caminhando nesse propósito. E aí depois fico pensando, como nós vamos fazer para comprar esse lugar? Como nós vamos fazer para comprar esse lugar? Assim como Deus foi bom com a gente aqui, né, pastora Ailton e pastora Lígia? Nós temos sonhado ali, querido. Puxa, em qual bairro que Deus vai colocar a gente para que nós possamos abençoar aquelas pessoas, para que nós possamos servir aquelas pessoas ali? Puxa, seria bom se nós fizéssemos uma IBF aqui, né? Abençoar as crianças desse bairro. E Deus tem feito isso com a gente ali. Nós temos feito de todo o coração, mas nós temos feito porque existe um propósito para nós. Amém? Glória a Deus por isso, né? A semelhança de Jesus, nós precisamos crescer, mas crescer dói. A semelhança de quando criança, começamos a crescer e começa a doer as pernas, as juntas. Não sei como foi com vocês.
Mas comigo, quando eu tinha acho que uns 12 para 13 anos ali mais ou menos, tem uma foto minha lá que quando eu olho para ela eu falo, meu Deus do céu. Meus joelhos assim, todo tortos, os dois assim, algo bem estranho, sabe? E eu me lembro que eu gostava muito de jogar futebol e o que eu mais fiz na minha vida, na minha infância toda, foi jogar futebol. E aí os meninos, vamos lá soltar uma pipa. Aí eu ia lá e tomava um relo lá, perdia a pipa, já ia embora para casa. E, vou jogar bola. Não, mas vamos lá fazer outra pipa. Não quero jogar bola. E doía muito, doía as pernas, doía os pés. E eu entendo que o crescimento às vezes ele dói, às vezes dói um pouquinho a gente crescer. E nesse último ano assim, Deus tem nos levado a lugares inimpensáveis assim, que eu nunca imaginei. Tem levado a minha família, tem levado a minha casa assim, a passar por algumas situações que Ele tem nos ensinado muito, querido. E esse crescer às vezes tem doído um pouco no nosso coração. Mas eu creio que, assim como Jesus, toda a caminhada dele, ele passou por momentos de dores. Ele não disse para nós que seria um mar de rosas ou que seria fácil. Ele disse para nós para que nós tenhamos bom ânimo. Tenha de bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu e nós estamos nele, nós vencemos, querido. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Mas existem algumas coisas que nos impedem de crescer. Essa aqui é a grande verdade. Eu quero caminhar um pouquinho nesse entendimento que as coisas ou as circunstâncias que mais nos faz crescer, elas estão totalmente fora da nossa zona de conforto. É gostoso nós estarmos confortáveis em algumas situações, mas aquilo que não eu tenho comigo foi assim, mas eu sei que você vai entender isso. Aqueles momentos que você mais cresceu foram os momentos que você saiu da sua zona de conforto. A nossa próxima conquista, a nossa próxima bênção sempre vai estar fora da nossa zona de conforto. Sempre vai estar fora. Porque Jesus precisa de algo que a Beth falou, que o pastor Ulisses esteve aqui falando. Algo que ele não tem, que é a nossa vontade, que é o nosso coração. E aí quando ele tem o nosso coração, querido, aí é bênção, hein? Glória a Deus. Então, quando nós entendemos que é preciso nós sair dessa zona de conforto. Eu gosto muito do texto de Isaías, o chamado quando Deus chamou aquele homem ali. Isaías no capítulo 6, no verso 5. Isaías 6, verso 5. Isso, está ali já. A palavra de Deus diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Querido, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Isaías: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Tá bom, pera aí. O anjo foi lá, pegou a tenaz direto do altar, tocou nos lábios dele. E agora? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? O que nós precisamos muitas vezes, querido, é estar disponível. Senhor, eis-me aqui, envia-te a mim. É isso, querido, é isso. Ter um coração ensinável, querido, não é ficar esperando. Senhor, mas se o Senhor fizer... Eu creio que Deus ele tem direcionado a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele
nos ensina, Ele nos conduz. Mas existem algumas coisas que nós mesmos sabemos, porque Ele coloca em nós. E muitas vezes nós temos orado algumas coisas que nós já sabemos as respostas. Senhor, será que é para mim falar do Senhor para aquelas pessoas que estão lá no meu trabalho? Senhor, esse vizinho meu chato que me incomoda, será que é para mim tocar na vida dele? Será que é para mim servir ele? Como que eu posso servir ele de alguma forma? Claro que é, querido. Claro que é isso que o Senhor espera. É isso que Deus espera de nós. Senhor, eis-me aqui, envia-te a mim. É isso que Isaías fez. Amém? Nós temos vivido dias difíceis, dias que muitas pessoas andam cansadas, sabe? O mundo hoje, o sistema do mundo tem feito, muitas vezes nós chegamos em casa exaustos, fisicamente, psicologicamente, e infelizmente nós chegamos às vezes arrebentados em casa. Mas existe um texto que no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 11, existe algo precioso para nós nesse texto. 28. Deixa eu me achar aqui. Capítulo 11, Mateus 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Querido, muitas vezes quando eu olho para esse texto, nos dias mais difíceis, assim, mais cansativos, mais exaustivos, eu olho para esse texto e falo: Senhor, não aguento mais, estou cansado. E aí eu chego diante dele com esse entendimento. Eu gosto muito desse texto na Bíblia contemporânea. Ele traz algo fantástico para nós. Esse texto, ele é de uma forma diferente na Bíblia contemporânea. Fala assim: vocês estão cansados e enfastiados da religião? Faz uma pergunta. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor nada a vocês, nada que seja pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e com leveza. Lindo, não é isso? O Evangelho é simples. A palavra de Deus, ela é simples. Somos nós que às vezes nós complicamos um pouquinho as coisas. Esse texto fala: trabalhem comigo, o próprio Jesus dizendo, andem comigo. E é interessante nós pensarmos assim, por que ele não disse: trabalhem para mim, vivam para mim? Isso é o motivo de muitas vezes nós estarmos cansados, sobrecarregados. Nós precisamos entender que nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos trabalhar com Ele, junto com Ele, caminhar junto com Ele, não trabalhar para Ele. Por isso o motivo de muitas pessoas hoje cansadas, sobrecarregadas, até dentro da igreja. As pessoas que trabalham para Ele dentro da igreja se encontram cansadas. É muito mais fácil, é muito mais leve. Eu gosto desse texto porque ele fala: aprendam o ritmo da graça. Parece algo até de música, né? Mas não é. É porque a graça, querido, nos faz leve. Leve das nossas culpas, leve dos nossos pecados que um dia Jesus já pagou, já nos perdoou, já nos fez aceitos, já nos fez santos. O Evangelho é simples. A graça, ela é simples. Glória a Deus. Em João, no Evangelho de João 14, 26, a
A palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Gosto muito disso também. Adoro esse texto porque de repente você, assim como eu, não é especialista em muitas coisas. Deus tem me dado graça assim, em algumas coisas em relação a me relacionar com pessoas, em relação à venda. E eu por 10 anos eu joguei futebol, a minha infância toda foi jogando futebol. E o meu sonho, como o sonho de toda criança, era jogar futebol. Um dia ser profissional, um dia poder comprar uma casa boa pro meu pai, pra minha mãe, um dia poder ser reconhecido nacionalmente. Esse era o meu sonho. E Deus me fez caminhar dentro desse sonho. Eu me tornei jogador profissional, não tive a oportunidade assim de ganhar tão bem assim para poder comprar uma casa para meus pais, mas Deus me fez caminhar nesse sonho. E eu entendo que um dia, querido, uma noite assim como essa, eu estava bem aqui, ó, bem na pontinha do altar aqui, e o pastor Ailton estava ministrando naquela noite, falando sobre entrega. E eu estava jogando já há anos e a gente vinha passando por alguns problemas financeiros, porque atrasava muito o salário e às vezes não recebia, e estava difícil, sabe? O Vinícius era bebezinho, e aí algo que Deus ministrou no meu coração, assim, através daquela mensagem do pastor Ailton, dizia assim: o que você precisa entregar para o Senhor? E bem aqui, ó, bem nesse lugar aqui, ó, eu falei: Senhor, eu entrego o meu sonho, meu maior sonho, eu entrego para o Senhor, para não viver mais o meu sonho, mas para viver os sonhos do Senhor. E fui embora para casa. No outro dia eu fui treinar, segunda-feira, e eu gostava muito de treinar, assim, até os amigos que hoje eu encontro eles, assim, o treino era 10 horas da manhã, 9 horas da manhã eu já estava na quadra, já aquecendo, já trabalhando junto com os goleiros ali. O treino acabava 11h30, meio-dia, acabava 11h30, nós íamos treinar tiro livre, nós íamos treinar pênaltis, eu ficava até meio-dia 10, meio-dia 15, mas naquele dia eu falei: Senhor, eu entrego o meu sonho, para viver os teus sonhos. Depois de pouco tempo assim, querido, aos finais de ano, depois que o Vinícius nasceu, eu fui trabalhar. Eu falei: puxa, eu fico 2-3 meses parado, né? Parava ali em outubro, novembro, acabava os jogos, e aí eu voltava só em fevereiro ou março do outro ano. Eu ficava ali de 3 a 4 meses parado. Eu preciso arrumar alguma coisa para me fazer. Aí falei com outro amigo meu, que chama Fábio também. Falei: Fábio, não tá precisando de ninguém lá na loja de calçado, lá para trabalhar? Ah, mas você sabe? Eu falei: não, só aprender. Não, vamos lá então, cara, eu ajudo você. Aí cheguei lá, fui lá no final do ano trabalhar. Aí ele falou: ó, entrei lá e conversei com a gerente. Ela: não, legal, que bom. Expliquei para ela, falei: ó, todos os anos eu fico 2-3 meses parado, então eu posso te ajudar nesse tempo, não tem problema. Tem algum problema para você? Ela falou: não, porque daí eu faço um contrato para você de experiência só de 3 em 3 meses. Então todo ano você vem, se der certo, legal. Aí eu fui, era uma quinta-feira, comecei a trabalhar na quinta, aí na sexta eu fui estudar o estoque lá. Aí quando eu cheguei dentro se a gente olha a loja de calçado hoje, é tudo bonito, assim, as vitrines, né, legal, tal. Aí quando você chega no estoque, assim, você vê milhares de calçado, eu falei: meu Deus, nossa, como vou aprender tudo isso aqui? Aí ele falou: ó, você precisa aprender tudo, porque daí o cliente pede esse na vitrine, e aí você tem que saber onde está, né? Aí eu falei: puxa vida. Aí a mulher falou: ó, nós não estamos precisando aí, então o sábado agora vai ser movimentado. Então você fica hoje na sexta-feira aqui, no sábado você já vai vender. Ai, meu Deus do céu, não vai dar certo isso. Aí eu fiquei lá o dia todo e perguntava. Aí no sábado ele falou: e aí, você está pronto? Aí eu falei: ah, mais ou menos, né? Não dá. Não, então faz assim. Vai, se você tiver alguma dificuldade, você chama os meninos. Aí eu fui vender naquele dia, fiquei em primeiro lugar de venda. Vendi R$600 na época. Ela falou: rapaz do céu, mas você tem sorte, hein, bicho? Você é sorte de principiante, rapaz. E eu continuei todos os anos ali. Até num dia uma loja começou a patrocinar o time na época, e eu fui trabalhar com eles. Passou-se esse tempo,
E eles falaram: Fábio, ó, nós vamos abrir mais uma loja, nós precisamos de alguém de confiança para cuidar dessa outra loja, nessa outra cidade, ou ficar aqui em Paranavaí. Você não quer ficar com a gente aí? Aí eu, puxa vida, conversei com a Tânia, não, vai ser bom e tal. Aí eu não fui, falei: não, vou jogar mais um pouquinho de futebol. Fiquei mais um ano lá jogando futebol. Aí chegou no final do ano, eu fui lá, né? E aí, cara, ó, agora eu quero parar. Ele falou: ó, só que é o seguinte, nós vamos abrir outra loja, mas nós contratamos um outro gerente, e se você quiser vir como vendedor, você fica aí até a gente abrir outra loja. Então assim, até no final do ano a gente abre, mas não sei qual mês que vai ser. Ixi, eu falei: agora, cara. Eu falei: mas eu vou sim. Aí eu lembro, ganhava até um salário maior na época, jogando futebol, aí fui lá para vender calçado. E aí nesse tempo, passou-se 8 meses, eles abriram essa outra filial, e era para mim ir para essa outra cidade, eu não fui. No último momento, assim, na última semana, o patrão me chamou lá um dia na sala e falou: ó, você não vai mais para lá não, nós vamos mudar os outros 2 gerentes de lugar e você vai ficar aqui em Paranavaí mesmo. Querido, sonho, era um sonho, mas era um sonho meu, não era um sonho de Deus para mim. E hoje eu tenho a plena convicção que eu tenho vivido os sonhos de Deus para minha vida. Amém? Isso é bom demais, querido, isso é bom demais. Vamos voltar aqui. O que tem nos impedido de crescer é o que tem nos limitado de aprender. Talvez seja o medo de errar. Eu fui uma pessoa que tive muito medo de errar na minha vida. Às vezes eu deixava de fazer algumas coisas para não errar, porque eu não gostava que as outras pessoas chamavam a minha atenção. Eu gostava de fazer tudo certinho. Mas quando era algo que eu saía da zona de conforto, eu não fazia, com medo de errar. Por eu não sei, eu não faço, com medo de errar. Aí eu não aprendo. E quando eu tenho um coração ensinável, eu não paro quando eu erro. Eu persisto e não desisto. É claro que vamos errar, mas os erros não podem ser limitadores. Não podem ser limitadores para nós. É preciso que mesmo quando nós erramos, nós continuemos caminhando. Nós continuemos caminhando firme em direção ao nosso propósito. Sabe, há quem diga que as pessoas aprendem de algumas formas. Uma forma é dela aprender com o próprio erro. A outra, mais inteligente, ela aprende com o erro da outra pessoa. E tem aqueles que são filhos de Deus, assim como nós, que aprendemos com os nossos erros. Aprendemos com os erros das outras pessoas, mas nós aprendemos nas conquistas e nas vitórias das outras pessoas também. Sabe, eu vejo quando eu olho para nós como igreja aqui em Paranavaí, eu vejo algo que me fascina muito, que é como essa igreja Deus tem capacitado pessoas em relação, são empreendedores. Você já notou quantas pessoas tem assim, que são empreendedores natos aqui dentro dessa igreja? Como Deus tem capacitado essas pessoas. Sabe, jovens crescendo, jovens andando rumo a esse propósito, e Deus abençoando, e Deus abrindo as portas. Há um tempinho atrás eu tive a oportunidade de estar com o Rafinha lá, na empresa onde ele administra. Eu fui lá bater um papo com o pessoal, falar: hoje o Adilson está lá. Cara, puxa vida, eu fiquei muito feliz. Fui lá, bati um papo com o pessoal, falei sobre algo que era relacionado para mim, em relação à venda, atendimento por telefone. Mas eu pude ver assim como Deus tem abençoado a vida dele ali naquele lugar. E agora tem abençoado a vida do Adilson ali também. Eu vejo como Deus tem abençoado a vida do Gregory, da Carol, meninada jovem aí que quer ser empreendedor. Cola nesses meninos aí. Quando nós olhamos para nós como igreja, é interessante nós vermos essas pessoas. Clóvis, Angélica, testemunho maravilhoso da vida deles. Amarildo, Araci, empreendedores. No ramo de mecânica aí o Marquinhos, o Toninho, a Agnes, cara, oh Deus, que lindo, hein? A Agnes, Maurício, Marcelo e Júlio. Eu tive uma honra imensa. Um dia o Marcelo me ligou e falou: nós vamos inaugurar aqui a nossa loja e vai ser tal dia, tal. Você vem aí, vai ter um cofezinho aqui, legal. Eu falei: bom, cara. Aí ele me ligou: você não vai vir? Tô terminando o atendimento aqui. Não, beleza, eu tô esperando você. Aí
Aí eu puxa vida, mas tá me esperando? Pra quê, né? Aí cheguei lá, tava todo mundo lá, assim, aí ele, nós vamos inaugurar hoje. Ele tinha um outro sócio antes, não era o Júlio. E aí veio o Frei lá da cidade, e ele falou, olha, você vai orar pela gente aí, a gente vai abrir a loja hoje. Eu falei, rapaz do céu, é sério? Ele falou, E aí a gente foi, um tempo ali de comunhão, oração, oramos, abençoamos aquele lugar ali. Mas é lindo ver, querido, como Deus tem capacitado essas pessoas. Tem capacitado essas pessoas em algo que elas sonharam, que elas têm vivido. E que essas pessoas têm tido um coração ensinável. Se você conversa com eles, para você ver um pouquinho da história de vida deles, dessa caminhada. Pessoas que não têm um coração ensinável, querido. Não conseguem chegar a lugares onde eles têm chegado. Eles param no meio do caminho. Nós precisamos estar disponíveis para aprender. Nós vamos falar aí, para nós encerrarmos esse tempo, sobre 2 exemplos bíblicos. Um exemplo a Beth falou bastante, que era sobre Davi. E nós vamos ver um exemplo de um homem que teve um coração ensinável e de um homem que não teve um coração ensinável. Nós vamos falar sobre Davi e Saul, um pouquinho sobre a vida deles, sobre a trajetória deles. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando e vai falar muito com você nesse tempo, amém? 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 8 ao 14. Como é bom estar perto de pessoas que têm um coração ensinável, né? Existem algumas pessoas assim que trabalham comigo e eu vejo esses exemplos na vida delas. Existem pessoas que têm um coração ensinável, mesmo não conhecendo Jesus, mesmo que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, mas que têm um coração ensinável. E em contrapartida nós vemos algumas pessoas que já tiveram um encontro com Cristo e que ainda não têm um coração ensinável. Poxa, mas Senhor, por que as pessoas não têm um coração ensinável ainda? A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém Samuel a Gilgal, e o povo se foi, espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul. Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. De quem Samuel estava falando aqui? Estava falando de Davi. É interessante nós analisarmos esse contexto entre Davi e Samuel, porque Saul, ele era um homem de guerra, um soldado, valente, vencedor. E Davi era um simples pastor de ovelha. Um pouco ali adiante, no capítulo 15, vou voltar um pouquinho aqui. No capítulo 15, no verso 22 e 23, de 1 Samuel também,
Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Forte nessa palavra contra Saul. A rebelião é ser teimoso, sempre contradizer, não aceitar a instrução. Ser rebelde é a minha vontade, querendo manipular as situações, para que sempre eu ganhe, para que seja feito do meu jeito, a minha vontade. É como o pecado de feitiçaria, diz ali. E a obstinação é ser arrogante e achar que sabe melhor do que todo mundo. É ser presunçoso, não se deixa ensinar, porque sempre acha que sabe melhor do que o outro. Aquele que não deixa o outro falar. Você já se deparou com algumas pessoas assim? Quando você está conversando com elas, ela não está prestando atenção naquilo que você está falando. Ela está esperando você terminar a falar para ela dar o parecer dela, para ela poder dizer de como vai ser a forma dela. Isso foi o que aconteceu com Saul. A palavra de Deus lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 14, vai falar um pouquinho sobre Davi, de como Davi caminhava, de como um homem que tinha um coração ensinável caminhava. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Querido, você quer ter bom êxito em tudo que você fizer? Tenha um coração ensinável, um coração disposto a aprender, um coração disposto a entender. Muitas vezes nós achamos que só que as pessoas que nos relacionamos dentro da igreja é que vão nos ensinar algo. E aí quando nós, lá fora, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós deveríamos ser igreja lá também, nós temos dificuldade com as pessoas. Puxa, mas fulano não me desce. Ah, mas meu chefe. Ah, mas meu patrão. Eu falo isso porque um dia eu fui assim também. Eu já tive dificuldade com meus patrões ou com meus chefes. Mas sempre quando eu ia na presença de Deus, Senhor, por que tem acontecido isso? Deus sempre falou, se submeta. Senhor, mas ele está errado, se submeta. Senhor, mas ele falou isso, ele mentiu, se submeta. E eu aprendi isso assim, talvez da maneira mais difícil. Todas as vezes que eu ia orar, Senhor, se submeta. Ele é autoridade sobre a sua vida. É sempre isso que o Senhor falava para mim. Não, mas se submeta. Nós precisamos encontrar Deus na vida das outras pessoas também, assim como nós temos aprendido. Amém? O Senhor habita na vida dessas pessoas, querido. Deus não está somente dentro de nós. As pessoas ainda não sabem, mas Deus está dentro dessas pessoas. Nós precisamos aprender com elas também. 1 Samuel 24, versículo 4 e 6. E aí depois que o Senhor rejeitou a Saul, e falou a Saul que ia levantar um homem segundo o coração dele, e esse homem era Davi. E nós vamos resumir a história aqui, mas todos vocês conhecem. Chegou um tempo, querido, em que Saul tentou matar Davi por várias vezes. E um dia, a palavra de Deus diz que o Senhor entregou a Saul nas mãos de Davi. O próprio Senhor, colocou Saul nas mãos de Davi. Depois que Saul tentou matar Davi por várias vezes. Olha o que aconteceu. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer.
Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Coração ensinável, querido. Coração ensinável. Aquele homem que tentou matar ele por várias vezes, aquele homem que perseguia Davi por várias ocasiões, um dia Deus coloca esse homem nas mãos de Davi, e ele vai lá e corta a barra da orla de Saul. E a palavra de Deus diz que o coração de Davi pesou naquele momento. Como posso fazer alguma coisa com aquele que é ungido do Senhor? Como posso fazer alguma coisa com aquele que ainda é rei sobre Israel? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Me corta o coração quando algumas notícias aí aparecem de alguns homens e mulheres de Deus que por algum motivo erram, por algum motivo caem, e que as outras pessoas descem a lenha dessas pessoas. Coração ensinável. Coração ensinável, quando nós deveríamos orar por eles, chorar por essas pessoas. Nós vamos nas redes sociais falar mal, apontar o dedo, e às vezes nem sabemos se é verdade ou não. Coração ensinável, querido, é aquele que ora, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que honra os seus líderes, é aquele que se coloca debaixo da autoridade. Coração ensinável, querido. Interessante que quando Deus chamou Saul, a promessa era para a tribo de Judá, do reinado. Deus levantou, ungiu Saul da tribo de Benjamim. Ué, mas será que está tudo errado? Deus está errando? Não. A promessa pode até demorar um pouquinho, querido, mas a promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Quando nós caminhamos nesse propósito, quando nós caminhamos nesse entendimento, quando eu tenho um coração ensinável, a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, assim como se cumpriu na vida de Davi. É interessante também nós pensarmos que aonde Deus achou a Davi? Deus achou Davi, como a Beth falou, um menino improvável, esquecido até pelo seu pai. Todos os seus irmãos passaram diante de Samuel, e aí Samuel olhava, isso é forte, né? Isso é valente. E Deus falava, não Samuel, Deus não olha como você olha, você está olhando a aparência, Deus olha o coração. Não tem mais ninguém, Jessé? Tem meu filho mais novo que está apacentando as ovelhas lá em Nova Esperança. Tem o meu filho mais novo que está apacentando as ovelhas lá no Jardim São Jorge. Tem meu filho mais novo que está apacentando as ovelhas num grupo familiar lá no IP. Esse, manda trazer ele. Querido, Deus gosta e usa os improváveis. Glória a Deus por isso. Você quer agradar a Deus? Amém? Tenha o coração ensinado. Querido, só existe uma coisa que não nos deixa ter um coração ensinável. Isso é importante nós salientarmos e ressaltarmos isso, que é em Atos, no capítulo 7, no versículo 51 a 53. O contexto ali fala um pouco sobre Estevão, sobre a morte de Estevão, mas é um texto que nós podemos nos atentar aí. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Homens de dura cerviz, incircunciosos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também
vós o fazeis? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e que não a guardaste. Versículo 51 diz: homens de dura cerviz. Vocês sabem o que é cerviz? Essa parte aqui, ó, da cervical aqui, ó. A única coisa, querido, que não nos deixa ter um coração ensinado é quando nós temos a nossa cerviz endurecida. Pablo, o que é ter uma cerviz endurecida? A cerviz endurecida não nos deixa nos render diante do Senhor. Senhor, eu me rendo. Sabe por que nós levantamos as mãos? Para dizer: Senhor, eu me rendo à tua vontade. A dura cerviz não deixa nós nos prostrar diante do Senhor. Senhor, eu te adoro, eu me prostro diante do Senhor. O texto fala que esses homens resistem até o Espírito Santo, querido. Tem que ser bom demais. Tem que ser bom para conseguir resistir ao Espírito Santo de Deus. Puxa, Fábio, mas o Espírito Santo de Deus é Deus. Ele é Deus, querido. Mas Ele nunca vai arrombar a porta do nosso coração. Ele nunca vai entrar batendo na porta, arrombando a porta do nosso coração. Ele vai bater. Se nós abrirmos a porta, como a palavra de Deus diz, Ele vai entrar e vai ceiar conosco. Amém? Querido, homens de dura cerviz, a única coisa que não nos deixa ter um coração ensinável é quando nós temos uma dura cerviz. O Espírito Santo de Deus, Ele é cavaleiro. O Espírito Santo de Deus é dócil. E a minha oração nessa noite, querido, é para que haja uma transformação de dentro para fora. É para que haja uma transformação, para que você abra o teu coração. Talvez, querido, eu sou limitado, mas o Espírito Santo de Deus não é. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos capacita em todas as coisas. Eu sei que Ele está falando com você nesse momento. Queria convidar a equipe de louvor. Pode subir aqui. Nós já estamos encerrando esse tempo. Um coração ensinável é um coração que agrada o Pai. Amém? Glória a Deus por isso, querido. E não sei como você recebeu essa palavra nessa noite no seu coração, mas quando Deus falava comigo, quando eu assistia a uma mensagem do pastor Arno, Deus falou muito comigo a respeito de um coração ensinado. E às vezes nós achamos que ter um coração ensinável é estar dentro da igreja. É muito bom, querido. Eu amo isso daqui. Eu amo as pessoas. Eu amo vocês. Eu amo aquele povo lindo de Nova Esperança ali. Eita, Deus lindo. Mas não é, querido. O coração ensinável vai mais longe. A palavra de Deus fala que nós já temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter o coração de Cristo, querido. Nós precisamos ter um coração de Cristo, querido, um coração que ama, que serve as pessoas, um coração que se importa com as pessoas. Eu tenho certeza, querido, absoluta, que esse ministério vai marcar essa cidade aqui em Paranavaí. Vocês vão marcar essa cidade, nós vamos marcar essa cidade aqui em Paranavaí. Quando nós tivermos um coração igual ao de Cristo, quando nós tivermos um coração igual ao do Pai. Vamos colocar de pé? Amém?